A seguir será ministrada a aula sobre o Guia Definitivo de Monitorização Arterial Invasiva, Fundamentos, Preparação, Morfologia da Onda e Diagnóstico de Falhas. Aproveitem a aula. Agora que eu acho que a maior parte do pessoal sabe, já foi liberado o kit de uso de PIA, a gente vai ter na UPA. Essa de cada UPA de contagem vai ter um kit liberado para uso na sala de emergência. A gente vai ter que, primeiro, a gente fez até uma pesquisa saber quais sabiam funcionar a PIA, uma boa parte, acho que 3 falaram que não conseguiam. Esse vídeo, primeiramente, é uma indicar a orientação técnica de como fazer o procedimento, em algum momento a gente pode pensar em algum treinamento prático. Eu só preciso ter como fazer a montagem, também como ter algum manequim para a gente poder treinar essa parte, tá bom? Monitorização invasiva, qual é o fundamento? Geralmente, bem diferente da punção venosa. Primeiro, pela profundidade, geralmente a via venosa é uma via mais superficial, a parede da veia é um pouco mais fina, então é mais fácil de penetrar, enquanto a via arterial é profunda, geralmente bem mais dolorosa e espessa também, então precisa ter um pouco de técnica para conseguir colocar. A gente não pode fazer, a gente não monitora a pressão pela via venosa, fica quase exclusivamente para administração de medicamentos, enquanto na via arterial a gente pode coletar gasometria, fazer monitorização invasiva da PA, da pressão arterial continuamente. O uso farmacológico, geralmente a gente vai usar a via venosa. No uso farmacológico da via arterial é muito raro e sim, nulo para a gente na UPA, que seria basicamente para alguns quimioterápicos, mas na realidade nossa a gente não vai fazer uso disso, tá bom? Geralmente, a via que a gente vai escolher para fazer a monitorização de função de função intraarterial vai ser a artéria radial, por ser a artéria mais segura. Por que ela é uma artéria mais segura? Porque ela irriga a mão, mas ela tem colaterais. Só que, obviamente, a gente vai ter que sempre testar, e ter alguns testes que a gente vai conseguir explicar melhor o risco ou não da gente funcionar essa artéria arterial e fazer a isquemia aguda da mão do paciente. A gente tem que avaliar se a circulação colateral está muito bem funcionante. Para isso, a gente pode fazer o teste de Allen. Acho que todo mundo já viu esse teste durante a faculdade, mas basicamente a gente vai ocluir simultaneamente a artéria ulnar e a artéria radial, pedir para o paciente abrir e fechar a mão vai ficar branca. Nesse momento que a mão ficou branca, a gente vai fazer a liberação da parte ulnar e vai ver se foi preenchido, ou seja, a mão que estava mais branca ficou mais rosácea após a liberação. O teste se mostra seguro para a gente poder liberar o uso da PA quando em até 14 segundos, no máximo, preferencialmente menos de 7 segundos, a mão fica corada na parte ulnar, ou seja, o paciente consegue consegue irrigar a parte distal do membro superior com somente a liberação da artéria ulnar. Se esse teste é negativo, a gente proibitivo de funcionar a artéria ulnar pelo risco de isquemia, tudo bem? Outro teste, basicamente, é o teste de Barbeau, que a gente pode usar a saturação do paciente para avaliação se a artéria ulnar ela consegue suprir. Basicamente, vai colocar o oxímetro no dedo do paciente, vai ocluir as duas artérias, igual a gente faria no teste de Allen, só que a gente vai começar a avaliar a curva de onda do saturímetro. Nesse padrão tipo é o ideal, que a curva está forte quando a gente solta a ulnar, então está tranquila, está irrigando muito bem o membro inferior. O tipo B é até aceitável, diminui um pouco, mas a saturação continua conseguindo ser medida. Mas o tipo C e no tipo D já são contraindicativos da gente fazer a punção intraarterial, porque no tipo B ele só tem algumas ondas que não conferem uma irrigação, né? Não está chegando o oxigênio, o oxímetro não está conseguindo medir, e na linha reta não está chegando sangue, não está chegando pulso, obviamente também não consegue medir, então a gente não deve liberar o membro para essa função. Também é interessante, depois da gente funcionar a linha arterial, a gente entender como é que a gente vai posicionar adequadamente a montagem do circuito pressurizado. Primeiro,
Circuito pressurizado, a gente vai conectar no soro de 500 ml, vai preencher esse soro de 500 ml, vai retirar todo o ar do circuito. Após isso, a gente vai inflar o circuito a cerca de 300 miligramas, geralmente no marcador. Existe uma zona verde que a gente tem que posicionar adequadamente o nível de pressão desse aparelho. A gente vai já ter continuado a gente já vai ter testado inicialmente o teste de Allen ou o teste de Barbeau, e a gente vai proceder com a punção. Punção é técnica de céu de guerra normal, tudo bem, gente? Agulha principalmente Gelco 20, preferencialmente da marca Bibral, mas pode ser de outras marcas também. Porque a 45 graus em direção proximal, ou seja, a gente não funciona em direção à mão, funciona em direção ao ombro, 45 graus, palpa o pulso desse paciente, procura o ponto mais forte, introduz geralmente 1 a 2 centímetros no máximo para conseguir chegar na artéria. Chegou na artéria, a gente consegue canular novamente pela técnica de Seldig e introduz e liga o circuito no paciente. A técnica de enfermagem vai monitorizar nesse momento e auxiliar a gente com o procedimento que tem que ser feito de forma limpa, né, de forma com técnica asséptica, em uso. E vai, depois disso que tiver todo o circuito montado, fixado principalmente em 3 pontos, 2 pontos principalmente, a gente vai fixar em 2 pontos com nylon, preferencialmente nylon 4 zeros, nylon 3 zeros. Não precisa a gente usar nylons tão grossos, até pela questão de conforto do paciente. Nesse momento, a gente vai posicionar a altura do circuito, de acordo com a altura do circuito que ele vai fazer as medidas e aferir a pressão arterial contínua. As coordenadas são no quarto espaço intercostal do paciente, próximo da linha arterial média, gravando próximo à área do coração, que é onde seria o ventrículo direito, seria a pressão zero, né? Então, na verdade, o átrio direito seria a pressão zero. Cada 12 horas, a gente tem que avaliar, ver se o paciente, como é que está o nível de pressão na bolsa, como é que está a altura disso, que às vezes pode abaixar, diminuir, aumentar a altura do leito, e a gente pede a aferição adequada desse processo, tudo bem? Processo de zeragem, geralmente no equipamento, que existe o software para isso, a gente vai conectar a linha, vai fechar a linha para o paciente e vai abrir a linha para o ambiente. Tem uma torneirinha específica para isso. Aí a gente vai estar mostrando qual que é a pressão atmosférica para o paciente. A gente vai no aparelho e vai colocar zerar, que é a calibração do próprio sistema. E vai ter aberto para ela. Depois a gente vai voltar e vai colocar a escala ideal, que é a escala que tem que ficar a pressão para conseguir a gente ver a curva de forma adequada, tudo bem? Anatomia do pulso, a gente consegue aferir de acordo com cada curva qual parte do pulso que a gente está vendo. O início, o ramo ascendente, a abertura da válvula aórtica, o ramo ascendente também vai avaliando toda essa parte, até o pico, que é a parte superior, que mostra a pressão sistólica. A incisura dicrótica é o fechamento da válvula aórtica aqui na parte descendente e no final, na parte inferior, ele mostra a pressão diastólica. Então, dependendo do software que tiver disponível, ele vai conseguir calcular adequadamente a PA média nesse momento, tá bom? A gente pode fazer após a funcionamento da veia arterial o teste da onda quadrática, para avaliar se a resposta está interessante, se não está tendo erro de aferição. Basicamente, a gente fazer uma instilação de volume de soro fisiológico rápido. Nesse momento, quando a gente instila um volume de soro rápido, ele vai fazer uma onda quadrada, e de acordo, a resposta ótima é uma resposta que tem poucas ondinhas pós o quadrado, depois volta a onda normal. Se tiver uma onda lisa, ela pode mostrar que está superamortecida, ou seja, ele vai misturar para mais a pressão. Superamortecida. Agora, se a gente tiver várias ondinhas, quer dizer que a parede da artéria está absorvendo muito essa onda. Então, na verdade, provavelmente a gente pode estar aferindo se apresentar um pouquinho menor do que a pressão pode estar um pouquinho maior do que está sendo informado pelo transdutor. Tudo bem? A gente pode avaliar como a gente consegue resolver tanto o superamortecimento como o subamortecimento. Como eu falei, o superamortecimento ele subestima a pressão, então
a pressão sistólica e subestima a pressão sistólica e superestima a pressão a diastólica. Ela pode ser causada por presença de coágulos, bolhas no no circuito, dobras do paciente, do posto do paciente, e a ação é fazer mais um novo flush para ver se a gente consegue remover esses coágulos e ajustar novamente a pressão da linha arterial. Agora, já no subamortecimento, novamente, como eu falei, ele vai colocar a pressão sistólica mais alta, geralmente a PA média fica inalterada, ele geralmente vai ser causado por tubulações muito grossas, se você considerar um paciente com diálcool 18, por isso que não é indicado. E é interessante reduzir o comprimento da pressão e usar os uso de torneirinhas ou de novos limitadores de fluxo nesse sistema, tudo bem? Manutenção. Depois a gente não é interessante a gente ficar com circuito de PIA por mais de 96 horas para o paciente por risco de infecção. Quando a gente fala em infecção, existe um risco alto de endocardite. Sempre a gente pode fazer um flush na gasometria arterial e limpar os conectores valvulados e trocar eles a cada 96 horas. Por final, quando a gente for retirar o PIA desse paciente, a gente tem que retirar também técnica asséptica, retirando com bisturi os pontos que a gente deu nessa PIA. A gente vai comprimir de 10 a 20 minutos para evitar o sangramento e formação de hematoma. E depois a gente vai monitorizar a perfusão do membro, ou seja, vai fazer de novo o teste de Arnold, o teste de Barbeau, a cada 30 minutos na primeira hora e depois a cada 2 horas para a gente ver se está mantendo a perfusão adequada desse membro. Tudo bem? Gente, hoje foi bem mais rapidinho. Vou cancelar aqui o compartilhamento e fazer alguma pergunta para vocês. Vocês têm alguma dúvida sobre o processo? Alguém? Não, ninguém? Os enfermeiros tiveram treinamento para ligar o equipamento ou não? Sim, os enfermeiros já tiveram equipamentos, ou treinamento. Está faltando a gente terminar o nosso treinamento, tudo bem? Ah, não, então ótimo. Da parte, para ser interessante mais de testar isso na parte prática, eu acho que essa parte aqui é para entender que a gente mais questão de segurança, os testes, as avaliações, o posicionamento. Outra coisa importante, quem não achar que está habilitado para funcionar a PE, é interessante que não tente funcionar, porque é um procedimento muito doloroso para o paciente. Então, assim, seria interessante a gente treinar previamente isso antes da pessoa e funcionar. Mas, se precisar de qualquer coisa, a gente posso, em algum momento, estiver na UPA, tiver um paciente que seja candidato, eu posso ajudar a pessoa, ensinar a pessoa como é que ela vai funcionar. Tudo bem? Alguém tem alguma dúvida, alguma outra coisa? Não? Gente, eu vou precisar que vocês só assinem a lista de presença, tudo bem? Hoje foi uma aula um pouco mais rapidinha, a gente está trazendo essas aulas para agora, eu sei que todo mundo está um tempo um pouco mais atribulado. Importante, marquem a presença, por favor, está aqui no chat da reunião, para a gente conseguir contabilizar todo mundo e liberar esse processo. A gente só vai conseguir depois que todo mundo que assistiu a aula for liberado, principalmente os 3 últimos que marcaram, que não eram capacitados para a função dessa questão de função intraarterial. E mais isso. Alguém tem mais alguma dúvida? Não, ninguém? Certinho, gente. Então, vou encerrar a reunião, tá bom? Se tiverem qualquer dúvida, vocês podem mandar mensagem. Boa noite para todos e fiquem com Deus.